Salve, gente linda! Venho aqui mais uma vez para contar um pouco na verdade, para compartilhar uma reflexão dessa lua cheia em Aquário, principalmente para provocar aqui alguns questionamentos, esses que estão tão pertinentes ao signo de Aquário em si. Esse lugar onde às vezes a gente vai para o embate, é, em contradições e incoerências. Me parece que Aquário, de alguma forma, mobiliza e para que mudanças sejam feitas. Mas a partir de que ponto de vista? A partir da onde? Pautados no quê? Principalmente quando a gente se sente, né, provocada pela vida, em tudo que nos orbita. É importante que a gente saiba que a gente está numa lunação de Leão e é isso que configura a lua cheia de Aquário. A lua revestida de Aquário recebe os fluxos dessa consciência leonina. Existe um chamado da minha parte, do que eu tenho de mais genuíno e autêntico dentro da minha natureza, do que até então eu reconheço que sou, ou ainda penso que sou, como algo em contribuição para um tecido social, para um coletivo, para uma roda. Pois bem, dentro dessa consciência de uma assinatura, de um legado, do que eu tenho de mais criativo, eu também me pauto em valores, em desejos e afetos. Isso porque não vai fazer muito tempo que a Vênus ela vem transitando em oposição a Plutão. E Plutão toca e faz com que tudo venha à tona e a gente enxergue o outro lado da face. Ou seja, muitos aspectos que estavam ali inconscientes, em sombra, chegam muitas vezes no que está nos orbitando. Ou seja, se determinadas circunstâncias em que eu me vejo, de alguma forma, eu questiono, valeria a pena que cada um entrasse nessa reflexão de qual parte em mim poderia existir um pouco disso. Onde é que eu também pertenço? Para que em algum momento a gente, quem sabe, né? Aqui é uma epifania, um devaneio. Quem sabe a gente saia, né, desse estado normativo, desse lugar que nos coloca num automatismo, em seguir protocolos ou seguir a vida pautada em desejos que nos são colocados, onde a escolha já não é nossa. Existe sim um chamado que nos contorna, sabe? Que nos aperta, nos comprime. Isso porque a lua cheia, ela tá juntinha de Saturno. E depois eu vou mostrar no mapa para que isso fique mais nítido ainda. Impondo limites, colocando uma densidade onde o corpo ele sente, onde a nossa vontade muitas vezes ela não se faz valer e a gente engole a seco. E o que que a gente faz com essa frustração? Do contrário, existe um lugar que também quase que craquela, espana, justamente para que espaços sejam dados, para que eles possam ser ocupados de uma outra forma. Quando a gente fala de Saturno, é importante ter essa nitidez de que, assim como os anéis que contornam esse planeta, ele também pode nos trazer essa percepção na vida de contorno. A pele, essas estruturas estão sendo de alguma forma revisitadas e questionadas. Ou seja, a forma como eu venho caminhando e me autorizando na vida, será que é
por tudo aí? Será que eu devo me entregar a isso como uma verdade absoluta? Será que em algum momento não vale eu parar para refletir? Aspectos, né, que eu vou mostrar agora no mapa para ficar ainda mais claro. Senão eu vou ficar aqui falando e talvez isso ainda nos deixe. Bom, aqui a gente tem a lua cheia que aconteceu no dia 11, mas é importante que a gente tenha essa visão de que a lua cheia, ela tem por si um potencial de transbordamento, de exaltação de assuntos que foram semeados não só há 15 dias atrás, mas há 6 meses atrás, com a lua nova que aconteceu no dia primeiro, né, na madrugada do dia primeiro do dia 1º de fevereiro de 2022. Não necessariamente nesse dia, mas durante esse período, das primeiras, né, os primeiros dias de fevereiro. Vamos lá. Vale a pena esse processo de recapitular, de acessar algo que a gente estava vivendo ali, porque a lua nova estava justamente conjunta com Saturno. Veja bem, Saturnão aqui dando um ritmo que de alguma forma impõe limites. Isso faz com que a velocidade de Aquário, ela muitas vezes seja resfriada, questionada, muitas vezes aqui a gente pode lidar com contradições. Existe um olhar mais rígido ou uma tendência a, a fixações, a cristalizações. Nessa lua nova, existiam aspectos que já traziam essa deixa do que a gente está vivendo agora, principalmente por conta da quadratura com Urano que estava existindo lá na lua nova. Então, vou deixar o vídeo depois da lua nova de Aquário para que a gente revisite, recapitule esse momento da nossa vida, porque ali coisas já estavam deixando, né? Já estavam de alguma forma entrando em fricção, já estavam ali denunciando que aqueles formatos precisavam de um olhar. E quando eu falo os formatos, desde como a gente trabalha, o que a gente consome, como a gente se nutre, como a gente monetiza a vida, como a gente valoriza certos relacionamentos, como é que a gente obtém prazer na vida, o que de alguma forma nos satisfaz e o que vem sendo acessado como um prazer, de fato, nos alimenta, nos nutre, não só fisicamente, mas na alma, no espírito. O que a gente vem, de alguma forma, consumindo enquanto informação, também isso tem nos ajudado? Pois bem, agora, com a lua cheia do dia 11, o que a gente tem é ainda mais um aspecto que é essa quadratura T, que ela ainda mobiliza mais na pressurização, nos colocando ainda mais e mais num estado imobilizado para que a gente enxergue a realidade como ela é e o como é que a gente pode provocar certas mudanças e o como a gente pode inovar. Existe sim uma energia no ar que ao mesmo tempo nos coloca muitas vezes nesses embates. A gente tem que prestar atenção porque o outro não está de brincadeira. Muitas vezes, com o dedo no gatilho, a faca entre os dentes, me parece que um elemento cortante, coisas que estão, sabe, por deixar de existir, estão todas muito suscetíveis à mostra. Desde
como a gente olha e se organiza financeiramente enquanto sociedade. Até aí a gente pode chegar, com certeza, principalmente por conta desse Urano que chegou em 2018 em Touro e a cabeça do dragão transitando até o ano que vem por Touro, com o eixo dos eclipses acontecendo entre Touro e Escorpião, ou seja, existe aqui também um questionamento da forma de como a gente materializa e monetiza, né? Dá o valor a certas coisas. Formatos de trabalho, tudo isso vem sendo questionado. Enquanto Plutão transitar em Capricórnio, existe sim as sombras, né? O que a gente até então foi edificando, e agora é como se a gente conseguisse olhar e perceber de que as formas como a sociedade, como nós nos estruturamos, talvez precisem de reparos, precisem de ressignificações, um olhar atento, minucioso, para que esses acertos possam ser dados sem ao menos ter que desfazer tudo que já se tem. Esse seria um movimento gentil, por sinal. Do contrário, à medida que a gente vai com uma atitude intolerante, porque essa configuração nos leva, sim, às intolerâncias, onde tudo que passa de um limite fica restrito, né? Fica contido para que a gente olhe e pense um pouquinho, sabe? Quem nos ajuda a pensar e a refletir, quem sabe elaborar, é esse Mercúrio que entrou em Virgem e que também vem fazendo aspectos tão interessantes e mobilizadores junto com essa quadratura, né, que vem toda de frente para Urano, para Marte, para a cabeça do dragão. É como se a gente estivesse também diante de situações que já não cabem mais. À medida que eu me coloco em reflexão ou aberta a novas possibilidades, a outras opiniões, eu também posso encontrar saídas, meios, novas ideias, maneiras, métodos, esses meios em que eu aprendo ou pelo menos me coloco a fazer diferente o que já é conhecido, mesmo que janelas tenham que se abrir ou eu tenha que atravessar, né? Fronteiras, essas que estavam tão demarcadas, que me tiravam e que me tiram de uma zona de conforto, porque até então fica tudo muito confortável. Fato é, essa lua cheia, ela vem sendo contada já há mais de 6 meses. A real é essa. Mas isso vem num ritmo bem marcado, nos dizendo que existe um lugar que até então eu me via num estado de normose e que agora eu vou, quem sabe, sendo provocada e chamada e, quem sabe, invocada para fazer um movimento que difere, que é original, que é criativo, onde eu me coloco para um novo ritmo, onde eu me coloco à disposição, ao menos para experimentar uma nova roupagem, uma nova linguagem ou um sistema que possa ainda contemplar mais e mais quem eu sou ou quem eu penso que sou. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente sabe quem é até a página 2, mas digamos que existem coisas que a gente reconhece que são habilidades, talentos, dons, um lugar de trajetória
onde a gente se sente preenchida, né, em ressonância com o fluxo da vida, onde existe uma participação, onde eu não só vou atender a uma demanda pessoal, um desejo de prazer. Me parece que esse momento é tão significativo que apesar dos momentos, né, das situações mais delimitantes, existe um lugar onde a gente pode simplesmente parar para olhar. O ascendente dessa lua cheia que aconteceu em Áries ainda mais enfatiza essa atitude, esse lugar do eu, né? Qual é a parte que me cabe, né? Dessa autonomia que até então, será que eu a tenho? O que eu tenho feito para isso? E é justamente nessa limitação da autonomia, da liberdade, dos formatos, de como a gente se organizou na vida e como a gente leva as nossas relações. Se, no mínimo, a gente não abrir e experimentar, a tendência é de que isso se quebre e deixe de existir, sabendo que um potencial pode ser desenvolvido a partir daí. Enquanto situações mais difíceis se manifestam, a gente vai encontrando saídas e pensando a respeito delas, desenvolvendo métodos. Afinal de contas, grandes ideias muitas vezes chegam de situações muito difíceis, não é? Pois bem, esse seria um modelo. Enquanto isso, vamos apagar um pouquinho aqui. Vamos seguindo um pouquinho no tempo, só para que a gente possa ter essa perspectiva. A Lua, então, já na sexta-feira, ela vai entrando já em Peixes e vai se encontrar, né, com Netuno. E me parece que existe uma condição aqui de um trígono de água interessante, onde a gente tem esse potencial de entrega, de ressignificação, né, de reconciliação, de acessar campos de memória, acessar situações que chegam de um lugar muito e que nos toca, né, nos mobiliza emocionalmente, desde um lugar do desapego, das rejeições, onde a gente tem uma condição de acolher, sabe? Principalmente porque a Lua muito próxima de Netuno, fazendo um sextil, né? Com Urano, logo com Marte e com os nodos lunares sendo, né, impactada por esse aspecto, parece que existe um portal de desapego do que eu posso enxergar e acessar como novo, né? Entregando. E Peixes, de alguma forma, também mobiliza muito esse inconsciente coletivo, mas o campo dos sonhos, um lugar onde essa linguagem anímica, né? O que vem e transcende além de mim, onde a sensibilidade também pode ser expressa através das artes, da meditação, do rezo, desse recolhimento para acolher, não é? Enquanto o domingo, a lua chegando em Áries, tende a mudar já uma frequência. Ainda a gente vai estar numa fase cheia, disseminadora. Então, existe aí um potencial imenso de enxergar novas fronteiras, de criar alargamentos,
de trazer felicidade, prazer, quem sabe a partir dos questionamentos e das situações que a gente vem vivendo aqui, ainda mais porque a Vênus participa, né, num trígono, então me parece que o amor, que as trocas, né, os afetos, eles ficam disponíveis para que a gente aproveite, né, o encontro e que a gente também se coloque à disposição de compreender e acessar verdades que são maiores, alargando esse continente emocional para receber o que se tem de melhor. Enquanto isso, a Lua em Áries ainda vai se encontrar lá para segunda-feira com Quiron, logo no final da noite, né, por volta das 22 horas da segunda, com Quiron. E aí sim, talvez coisas nos cheguem em questionamento, pequenas feridas de autoafirmação, situações em que a gente percebe que a nossa vontade, ela em algum lugar foi cerceada, limitada, negada. E me parece aqui uma possibilidade imensa para que a gente acolha e ressignifique, né? Ou pelo menos coloque isso num lugar de cuidado, ou melhor, de autocuidado. Enquanto isso, quando a Lua ainda transitar por Touro, onde aqui ela parece que vai se sentir melhor, só que não necessariamente, porque vai aqui indo já em direção a um quarto minguante, e antes disso, ela passa por esses planetas como Urano e Marte, e acessando esse ponto virtual que é o nó do norte, lembrando sobre as tensões, só que aqui existe uma condição já da fase minguante, né? Existe um lugar que já se sabe, porque já se transitou, são situações que já foram transitadas, conhecidas, divulgadas ao longo não só desse ciclo, mas que chega aí como uma temática pertinente, em que sim, existe um estado de aceleração, uma necessidade de tomar uma atitude. E quem sabe nessa fase do quarto minguante fique mais fácil da gente fazer alterações, né? Esses ajustes que deslocam a atenção e que fazem a gente acessar novas possibilidades diante de né, de um contexto ali, né? Seja um projeto de trabalho, dentro de uma relação, enfim, dentro do que você esteja vivendo, né? Uma situação de vida, às vezes, até muito complicada. Então, aqui você tem um potencial imenso de receber os fluxos diretos, sobretudo desse Mercúrio, que vai, de alguma forma, nos trazer informações preciosas do que já vem sendo divulgado aos poucos em Virgem, né? Então, desde a lua cheia até o quarto minguante, parece que a gente pode abrir esse canal de escuta para encontrar novos lugares de estar, de ser, não é? É isso. Lá na frente eu falo um pouco mais sobre esse ciclo leonino, lembrando que vamos ter a próxima alunação em Virgem, logo mais vou estar aqui divulgando. A roda de alunação vem acontecendo mensalmente e eu espero que, se você tenha gostado desse vídeo, dá um like, compartilha para quem você sente que faz sentido. E é isso. Deixo para vocês o meu grande abraço.